Eu quero ler dois versículos da Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Como podemos obter a mente de Cristo? Eu tenho certeza que tem muita coisa que você não entende, e eu também não. Mas eu gostaria de entender, mas só podemos entender se tivermos a mente de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 até o 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Todos nós temos a mente de Cristo. Queria ler mais um versículo em Romanos capítulo 11, versículo 34, onde está escrito: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Aí eu pergunto, você que convive com tantas pessoas todo dia, qual é a mentalidade das pessoas da nossa época? Lá no seu trabalho, na escola, onde você estuda, a vizinhança, os seus amigos, os seus companheiros de idade, a juventude sempre procura companheiros da mesma idade, e os maduros também, né? Qual é a mentalidade dessas pessoas que você conhece? O que é que eles pensam do mundo? O que é que eles pensam de Deus? Como eles veem as coisas de Deus? Aí eu pergunto, isso é importante? É muito importante, porque isso influencia diretamente a sua vida. Como diz aquele antigo ditado: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Com quem você está andando? Qual a mentalidade dessas pessoas? O que é certo, o que é errado? Quem pode dar a palavra final? Ah, mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós pensamos como Ele? Tem muita gente na igreja que não pensa como Cristo. Tem muita gente na igreja que está sofrendo a influência do mundo, da cultura que é plantada todos os dias na televisão, no jornal, na internet, nas escolas, na faculdade e até nas escolas de curso primário já tem sido implantado esse tipo de cultura, se é que nós podemos chamar assim. Um assunto muito polêmico que me inspirou a falar sobre esse assunto aqui é a questão do homossexualismo, que parece que está num crescimento vertiginoso, assustador mesmo. O lesbianismo também. Quinta-feira eu estava nesse almoço de confraternização. Tem duas moças que estão trabalhando como faxineira da escola. Parece que foi terceirizado esse trabalho da faxina. São duas moças bastante jovens e bonitas. Eu vejo elas sempre juntas, limpando a escola toda, e raras vezes troquei uma ou duas palavras com elas. Mas eu ouvi uma delas falando de Jesus. Frequenta uma igreja, parece que é a igreja da Ceifa, não sei se alguém me conhece. Tem em Tangueiras, abriu uma filial em Viradouro. Eu já fui convidado para ir lá, mas o meu coração não pediu e eu não fui. Eu vejo elas falando e tal, e essa moça que é crente. Aí, quinta-feira, durante o almoço de confraternização, um professor, amigo meu, bastante jovem ainda, apontou uma delas, estava amamentando uma criança. As duas estavam sentadas juntas. A criança deve ter 7 ou 8 meses, se tiver. Ele disse: Miguel, aquelas duas são namoradas. Senhor, eu fiquei chocado. Não que eu já não tivesse visto isso, mas assim, a moça crente, como assim? Como assim? Mas o que está acontecendo hoje é que o que é normal está sendo tido como anormal, e o que era considerado anormal está sendo considerado normal. E essa cultura invadiu as igrejas. Essa cultura está trazendo uma nova mentalidade para as pessoas em todas as áreas da convivência humana. Se você tocar nesse assunto numa sala de aula, você precisa ser muito querido,
pelos seus alunos para não apanhar de alguns alunos, porque é perigoso a turma inteira se revoltar e bater em você. Não importa que você use palavras mansas, não importa, tem que pensar como eles. Esse ano dei aula com uma garota de 13 anos, ela só tem 13 anos, mas as fotos dela no Facebook representam que ela é uma mulher de 30 anos ou mais, pela forma como ela se maquia, se produz, se arruma, e as roupas sedutoras que ela usa. E uma colega professora que também é evangélica disse: Miguel, aquela garota, ela não somente namora homens, ela namora mulheres também, com 13 anos de idade. Agora eu te pergunto, isso é certo ou é errado? Como é que eu posso saber? Só tem um jeito de saber o que é certo e o que é errado nesse mundo confuso que inverteu os valores: é tendo a mente de Cristo, é deixando Jesus plantar os pensamentos dele na sua cabeça, é ter intimidade para entrar na presença de Deus, de dobrar o seu joelho e não ter pressa para levantar, porque na maioria das vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Você dobra o seu joelho, muita gente nem faz mais isso, né? Levanta da cama: Senhor, obrigado por essa noite, Senhor, abençoa o meu dia, e já corre para as suas atividades. Eu sei que nós fizemos dias agitados, irmãos, mas nós precisamos ter uma ligação com o céu. Não podemos interromper a nossa ligação com o céu, porque é lá do céu que vem a nossa vida, é lá do céu que vem a nossa proteção, é lá do céu que vem a nossa saúde, é lá do céu que vem a salvação da nossa família. Jesus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar, e nós não podemos mudar, porque nós precisamos a cada instante da nossa vida dEle. E nota que eu não estou falando de religião, eu não estou falando de frequentar a igreja, eu estou falando de comunhão com Deus, amizade com o Senhor. Porque igrejas lotadas, irmãos, você encontra muitas por aí, obreiros com carteirinha no bolso que estão se suicidando, estão vivendo uma vida vergonhosa, escandalizando o nome de nosso Senhor, conduzindo almas para o inferno, servindo de instrumentos para o diabo, e nós ficamos penalizados. Semana passada aconteceu na minha cidade, um pastor da minha idade, conheci ele quando era criança, quem estou para julgar, eu era menino, não entendia dessas coisas, e meu pai me pôs na roça, não vi mais ele por muitos anos. Aos 23 anos o Senhor me achou num talhão de cana, confuso, desesperado, perdido, derrotado, fracassado, condenado. Eu fui para a igreja, comecei a frequentar a igreja batista quando eu tinha 23 anos, foi lá que eu me batizei. E ele estava lá quando eu cheguei, cantava numa cidade, tinha uma vida tão linda, sabe, que causava inveja. É por isso que nós não podemos ter inveja, irmão. Você sabe o que Deus preparou para você olhar de lado. Olha para cima, olha para Jesus e diga: Senhor, eu estou aqui. E amanhã você diga: Senhor, eu estou aqui. E depois de amanhã você diga: Senhor, eu ainda estou aqui. Senhor, eu vou ficar aqui até o Senhor me abençoar. Eu vi uma família alguns anos atrás que parecia uma maravilha. Eu era obreiro, eu fazia tudo que me mandavam, eu limpava chão de quem voltava na igreja, eu não me importava, eu não me importo, eu não ligo para tudo, irmão, eu não ligo para isso. Eu quero servir, e servir a Deus é servir o povo de Deus. Então não me importava com o que eu tinha que fazer, mas tudo que eu fazia parecia em vão, porque aquela família, a família daquele irmão, todo mundo parecia soldadinho de chumbo que ia para a igreja, todo mundo ia para a igreja, as meninas dele, o menino, todo mundo cantava com as crianças, com a mocidade, e meus filhos desviados. Eu dizia: por que, Senhor? Por quê? O que eu estou fazendo de errado? E a gente não se conforma, não é? Mas um belo dia, a filha mais velha se perde na prostituição, nas drogas, no crime. O filho se perde no crime, nas drogas, vai preso. A outra filha se perde também. Todo mundo, a família parece que foi destruída. Meus filhos estavam desviados, mas o Senhor começa a trabalhar na mente, no coração, e traz eles no meio do povo de Deus.
O Senhor trabalha na mente de outro e traz o outro para o meio do povo de Deus, e você começa a ver Deus fazendo a obra. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque o Senhor diz no Salmo 91: 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. A bênção vem de cima. A bênção vem de cima. O que nós precisamos? Nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus. E ser fiel a Deus muitas vezes é não questionar o que está acontecendo com a nossa vida. Ser fiel a Deus é não olhar para a vida dos outros, mas entre você e Deus. Calma, sossega o teu coração. Tudo tem um tempo e Deus está trabalhando em seu favor. A sua oração não é em vão. Você não está falando sozinho, você está falando com o Senhor do universo. Ele está ouvindo e ele não respondeu porque ainda não é hora. Espera, seja fiel em tudo, deixa Deus te abençoar. Quem confia não se afasta, irmão. Quem confia não procura outro caminho. Quem confia não procura outro jeito, porque Deus só tem um jeito de te abençoar, é derramando a bênção na tua vida, no tempo certo, no dia certo, na hora certa. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo, irmão. Mas, irmão, já faz tantos anos que eu estou orando. Ora mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Ele não tardará. Mas está demorando para você, para o seu relógio, mas você não conhece o relógio de Deus. Irmão, mas esse negócio não está certo. Você está medindo o que é certo e errado pelo padrão de quem? Pelo seu padrão? Mas o padrão de Deus é infinitamente maior do que o seu. Olha para Deus. Isaías capítulo 55, ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É no padrão de Deus, irmão. É na medida de Deus. É no modelo que Deus planejou que você vai ser julgado. É no modelo que Deus planejou que nós vamos saber o que é certo e o que é errado. É na mente de Cristo, e não na minha, e não na sua. Mas é assim, nós precisamos viver como equilibrista. Irmão, você sabe andar na corda bamba? Sabe andar na corda bamba? Eu fiz um vídeo há 2 semanas atrás falando sobre a questão financeira nas igrejas, porque as igrejas hoje se tornaram um problema, viu, irmão? Se tornaram um problema muito sério. Igreja é distribuidora de comida, mas tem muita igreja distribuindo comida estragada. Então nós temos que ter muito cuidado aonde nós colocamos o nosso pé, onde nós vamos nos alimentar, para não sofrer uma intoxicação. Porque hoje o intuito de muitos pregadores é atrair dizimista, contribuintes. O Evangelho de Nosso Senhor tem sido deixado de lado. Feliz a igreja que preserva os valores que o Senhor nos legou. Feliz a igreja que cultiva os valores que o Senhor Jesus Cristo aprecia e ama, como ele diz na carta para uma das igrejas de Apocalipse. Nós temos que tirar os nicolaítas do nosso meio. Nós precisamos nos desviar das Jezabéis que estão por aí, tentando seduzir o povo de Deus por um caminho que não é de Deus. Mas só tem um jeito de fazer isso, pastor, se nós tivermos a mente de Cristo. A mente de Cristo está com você, irmão? A mente de Cristo está com você, irmão? Você tem a mente de Cristo? Tem a mente do Senhor? Eu posso dizer como Pedro e João na entrada do templo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é muito melhor do que tudo isso. Eu não troco por nada desse mundo. Nada. Alguns sonhos do passado não se realizaram.
Mas nem tudo é possível. Como é que a gente vai querer uma vida perfeita num mundo tão imperfeito? Eu tenho certeza que você também tem alguns anseios que não se realizaram. Eu tenho certeza que você tem alguns sonhos nos quais você se sentiu frustrado. Mas como nós vamos ter uma vida perfeita aqui, irmãos? Como? Nascemos, crescemos, e mesmo sem perceber, a maioria não percebe, nós envelhecemos. Sabe o que é velhice, irmão? Nós vamos morrendo aos poucos, todo dia morre um pouquinho, todo dia você definha, todo dia você perde a sua energia da vida. Por que isso? Para você lembrar que você não é imortal, não é perene, que você vai morrer um dia, vai voltar para o pó, que só Jesus é real nesta vida, o resto passa. Isso é ter a mente de Cristo? Imagina um carro importado, o último modelo que passa e todo mundo olha. Eu nem sei qual que é, faz muito tempo que eu não procuro saber, eu não quero saber dessas coisas. Estou tirando tudo isso do meu coração, estou me desapegando de tudo que pode me prender nesse mundo aqui. Todos os encantos do mundo eu estou me desapegando. Eu estou me apegando ao reino dos céus. Eu quero me apegar ao paraíso de nosso Senhor. Eu quero me acostumar com a vida de lá, porque a minha vida aqui já acabou. E eu não quero ter apego a esse mundo, às coisas desse mundo. Mas imagina um carro do ano, último modelo, importado, que vale uma nota incalculável. E imagina que o carro é seu e vai alguém lá e faz um risquinho, você quase morre do coração, né? Daqui 10, 20, 30, sei lá, 50 anos, vai ser sucata, vai ser uma sucata, um ferro velho. Assim como nós também, que nos tornamos jovens, bonitos, a adolescência, a juventude hoje tem uma autoestima muito elevada, no meu ponto de vista. Se acham muito jovens e muito bonitos, não todos, claro, mas a maioria. Tiram fotos a todo momento, postam no Facebook como se fosse um Deus esperando a adoração, e vem todas as pessoas e curte e diz linda e lindo e não sei o que, e a pessoa fica lá se achando, como se não fosse envelhecer. Tu és pó, tu és cinza, é pro pó que você vai voltar. Tudo nesse mundo, a roupa mais bonita, o dinheiro, o carro mais bonito, o aparelho de som mais bonito, a tecnologia mais atualizada, vai virar pó, não seremos nada. Os cientistas já disseram que o Sol, o nosso Sol, ele tem uma média de 10 bilhões de anos de vida útil, já viveu 5 bilhões. Daqui 5 bilhões de anos vai acabar a energia que mantém o Sol, tudo se acaba nesse universo. Ele vai começar a inchar e vai englobar os planetas que estão ao redor dele, Marte, a Terra, Vênus, Mercúrio. Ele vai virar uma grande gigante vermelha, e quando não conseguir inchar mais, ele vai explodir, e todos os planetas que estiver ao redor dele, cabum. Eu não pretendo viver tanto tempo assim, né? Mas se você pretende, se prepara, que daqui 5 bilhões de anos você vai morrer na grande explosão. Não tem como você continuar aqui, não tem jeito, ninguém vai ficar jovem para sempre, ninguém vai burlar a morte. Então nós temos que estar preparados para viver no paraíso de nosso Senhor, e para isso nós precisamos viver de acordo com a mentalidade de nosso Senhor. Aquele pastor que eu estava falando, ele se suicidou. Levantaram 1001 conversas a respeito dele, e hoje encontrei uma pessoa que basicamente foi ele que evangelizou. E aquele irmão perguntou para mim: o que você acha, irmão? Eu falei: irmão, não vamos apoiar, que é errado, que a Bíblia condena, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que ele está no inferno? Quem sou eu para tomar a cadeira do juiz para falar: esse homem se perdeu? Porque cada um de nós tem um particular com Deus. Eu tenho o meu, você tem o seu, e você vai tratar da sua vida com Deus. Você vai dar conta da sua vida, das suas palavras, dos seus pensamentos, dos seus atos, da sua omissão. Você vai dar conta para Deus, não é para mim, não é para o pastor, não é para a igreja. Você vai dar conta para Deus. Eu não sei o que aconteceu, é errado o que ele fez, tudo que ele fez foi errado, tudo.
Mas quem sou eu? Sou juiz? Não, eu também sou um dos réus. Eu sou réu, também vou ser julgado. Como é que eu posso agora tomar a toga do juiz e julgar? Vou dar uma de Marco Aurélio? Não, né? Deixa para os ministros do STF fazer a caca deles por lá. Nós não vamos fazer caca diante de Deus, não. Nós precisamos ter temor de Deus. Lembrar que nós também vamos passar diante do trono de Deus um dia, e nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor e vamos dar conta de todas as nossas palavras, de todos os nossos pensamentos e até dos nossos sentimentos. Porque muitas vezes condenamos a abominação que aquele irmão praticou, mas não sabemos perdoar o nosso irmão. E quando você julga alguém, você já não está perdoando ele, você está acusando, está julgando, está condenando. É difícil perdoar, não é? Não é, irmãos? Difícil, não? Perdoar é uma coisa muito difícil quando nós não aprendemos de Deus. O perdão não é uma coisa que faz você ter que ficar abraçando. Nós aprendemos muito isso, né? Eu aprendi, não sei, irmãos, eu aprendi muita coisa errada, né? Tinha uma intriga na igreja no dia da ceia, e os pastores chamavam a pessoa na frente. Olha só o vexame, né? Vinha na frente, tinha que confessar aquela falta da pessoa para todo mundo ouvir. Oh meu Deus, o pastor já se lava em casa, né? E aí o pastor falou: agora se abrace. Perdoar uma pessoa não é mantê-la na sua vida. Você só tem que esquecer o que ela fez e amar essa pessoa. Mas amar a pessoa é ficar lá abraçando e dando beijinho? Não. Manter ela na sua vida? Não. Ora por ela. A melhor forma de amar é orar por alguém. É pedir a Deus para abençoar aquela pessoa, para salvar, para mudar a vida da pessoa, para libertar a pessoa de todo o mal. Irmão, nós precisamos aprender a ter a mente de Cristo. Nós precisamos colocar Jesus na nossa vida no momento da nossa decisão. Se alguém chamou para fazer alguma coisa, se alguém está te propondo qualquer coisa, só para e pensa: se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia fazer o que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia falar o que eu estou falando? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele ia pensar o que eu estou pensando, sentir o que eu estou sentindo? Cultivar as coisas que eu cultivo? É muito fácil. Ser fiel a Deus, observar a lei do Senhor. Mas não é uma lei que você segue assim, ó, ou você obedece ou você vai para o inferno. Não, a lei do amor. Faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Não seja egoísta. Siga o exemplo de Jesus. Não existe, nunca houve, nunca haverá um exemplo melhor que o de Jesus. Era Deus com o Pai e o Espírito Santo. Deixou a divindade e veio se tornar homem. Muita gente pensa que Jesus era o Deus homem, né? Muitas igrejas inclusive ensinam isso: Jesus era um Deus homem. Não, Jesus era só homem, só homem. Ele não tinha nenhum poder. Mas irmão, ele fez milagre? Fez porque ele tinha fé para operar milagre. Se você tiver fé, você opera também. Ele falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer sinais maiores do que os que ele fez. Viveu aquela vida de pureza, dedicação, de perfeição que nós não conseguimos viver, como nosso substituto. Subiu na cruz no nosso lugar, porque aquela cruz era minha, era sua. Nós devíamos ser açoitados e crucificados. Morreu de forma terrível e antes da morte deu um brado: meu Deus, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou Jesus naquele momento? O Pai virou as costas porque o Filho estava recebendo sobre ele os nossos pecados, e Deus não suporta pecado. Ele morreu. Durante 3 dias ele ficou morto. Eu fico abismado quando eu vejo pregadores falando: ele desceu lá no inferno, pisou na cabeça do diabo. Mentira, irmão. O diabo não está no inferno. É por isso que a gente precisa aprender a ler a Bíblia, para não ser enganado por pregadores que não têm conhecimento das coisas de Deus. O diabo não está no inferno, ele está aqui na atmosfera. Ele vai para lá um dia, mas ele não foi ainda. Jesus foi para o inferno no nosso lugar. Sentiu o abandono de Deus no nosso lugar. Eu quero perguntar uma coisa aqui, eu quero que os irmãos se manifestem. Alguém já sentiu o abandono de Deus? Solidão de Deus, alguém já sentiu? Não? Ótimo, eu já senti. Eu senti.
Os irmãos, não sei quando estava naquela época, aqui, que lembra, quando mataram meu irmão, eu senti como se Deus tivesse me abandonado. Ele não tinha me abandonado, mas eu senti, eu abandonei por causa disso. Jesus sentiu esse abandono por 3 dias. Aí quando ele voltou glorioso, reassumiu a sua divindade. Hoje ele é o Deus homem, naqueles dias não foi. Ele morreu como homem, apenas homem. Reassumiu a sua divindade e hoje está intercedendo por nós junto ao Pai. Essa é a tarefa dele no céu, entrar diante de Deus e falar: Pai, eu morri pelo Tiago. Pai, eu morri pelo Alexandre. Pai, eu morri pela Leonice. A função dele é de sacerdote. Por isso que tem uma religião que tem um monte de sacerdote e ninguém consegue perdão de pecado, ninguém tem certeza da salvação, porque o único sacerdote que Deus aceita se chama Jesus Cristo. Precisamos ter muito cuidado com isso. Olha para ele, é o modelo. Observe a lei do Senhor, preocupe-se com a vontade de Deus e, acima de tudo, irmão, ama a Deus, amor a Deus. Porque se você amar a Deus, então você vai amar os seus irmãos como eles precisam ser amados. Deus tem me ensinado muita coisa ultimamente. Sabe o que é amor? A gente procura uma forma de amor errada. Não existe o amor que nós procuramos. Você vai passar a sua vida inteira procurando e não vai achar. O amor que existe, o único amor, é o amor de Deus. É aquele amor que não espera nada em troca. Você faz porque ama, mas não espera nada em troca. Porque aquele amor que você faz alguma coisa esperando retribuição, está perdido, hein?